Olha, poucos anti-heróis nos games são tão complexos e fascinantes quanto o Shadow the Hedgehog. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história dele, a autoproclamada forma de vida suprema. Vamos desvendar essa jornada do começo ao fim. E, para começar, nada melhor do que a frase que apresentou ele para o mundo, né? Farsante, acho que o falso ouriço por aqui é você. Essa provocação logo no primeiro encontro com o Sonic já diz tudo. É por arrogância, poder e o início de uma rivalidade que marcou época. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, a criação dele como a forma de vida suprema. Depois, a gente entra na tumultuada busca por vingança e redenção. Em seguida, vamos analisar o arsenal dele, que é bem pragmático. E, por fim, claro, a rivalidade icônica com o Sonic, que selou o seu legado. Tudo começa aqui, nossa primeira parte, a forma de vida suprema. Uma promessa que foi feita lá longe, nas estrelas, a bordo da colônia espacial Ark. E para entender o Shadow, é fundamental saber o porquê dele ter sido criado. E não foi por ambição militar, não. Foi por amor. E por desespero. O professor Gerald Robotnik, avô do Eggman, só queria uma coisa: salvar sua neta, a Maria, de uma doença terminal. O Shadow nasceu para ser um salvador. Só que, bom, o plano deu terrivelmente errado. A colônia Ark foi invadida e o Shadow acabou lançado para a Terra, onde ficou em animação suspensa por 50 anos. Imagina o peso disso, acordar meio século depois, num mundo que simplesmente não é mais o seu. E é aqui que está o centro de toda a dor dele. Durante essa invasão da GUN, as forças da União Guardiã, a Maria, que era a única pessoa que ele amava, a melhor amiga dele, se sacrificou para que ele pudesse escapar. E as últimas palavras dela se tornaram uma promessa distorcida que o assombrou por muito tempo. E isso nos leva direto para a segunda parte: vingança e redenção. Uma memória totalmente envolta em conflito. É aqui que o personagem começa a ficar realmente interessante. Porque o trauma foi tão grande que as memórias dele ficaram fragmentadas. E isso deixou com uma pergunta que o torturava por dentro. O último desejo da Maria era vingança contra a humanidade ou era para ele cumprir a promessa de proteger todo mundo? O arco de redenção dele em Sonic Adventure 2 é simplesmente marcante. No começo, ele é manipulado pelo Eggman e busca vingança. Mas aí, a Amy Rose de todas as pessoas o faz lembrar do verdadeiro desejo da Maria. E então ele muda, ele se junta ao Sonic e chega a se sacrificar para salvar a Terra, provando que, no fundo, ele tinha sim uma natureza heróica. Certo, vamos para a terceira parte. O arsenal do anti-herói. Pragmatismo acima de princípios. O que exatamente torna o Shadow, bom, o Shadow? A sua habilidade mais icônica é o controle do caos. E ele não se teletransporta, não. Ele literalmente dobra o tecido do tempo e do espaço. É um poder numa escala que pouquíssima gente consegue sequer imaginar. E ele usa com uma precisão que chega a ser assustadora. E no ataque, ele tem duas ferramentas principais: a lança do caos, para ataques cirúrgicos, e a explosão do caos, que é basicamente uma onda de energia que destrói tudo ao redor. Precisão e poder de aniquilação total. A grande diferença entre ele e o Sonic é pura filosofia. O Sonic é o herói da aventura, que confia na velocidade e nos instintos. Já o Shadow, ele é um soldado totalmente pragmático. Ele usa armas, veículos, o que for preciso para cumprir a missão. Para ele, o que importa é a eficiência, o resultado. E agora, uma pequena revelação aqui. Aqueles anéis dourados nos pulsos dele não são enfeite, não. São anéis inibidores, projetados para conter o poder imenso dele e impedir que ele se autodestrua. E quando ele tira esses anéis, o poder dele simplesmente explode. Ele se transforma numa torrente de pura energia do caos. Quase imparável, mas isso tem um custo físico gigantesco para ele. É a carta na manga usada só quando não tem mais jeito. Vamos então para a nossa última parte: rivalidade e legado, as duas faces da mesma moeda. Como ele se encaixa no mundo hoje, especialmente ao lado do seu maior rival? A dinâmica dos dois é fascinante porque eles são opostos perfeitos. O Sonic é movido pela liberdade, pela aventura. O Shadow pelo dever, pelas promessas. Enquanto o Sonic sempre vê o melhor nas pessoas, o Shadow, bom, ele sempre tem um pé atrás, desconfia de todo mundo. São polos opostos que, de alguma forma, se equilibram.
E essa relação deles evoluiu muito, né? De inimigos mortais, eles passaram a ter um respeito competitivo. Eles se unem quando a ameaça é grande demais. E existe um reconhecimento ali. O Sonic sabe que o Shadow é o único que consegue acompanhar o ritmo dele, e o Shadow, mesmo que raramente admita, reconhece a força de vontade do Sonic. E isso nos leva a um ponto, no mínimo, irônico. Hoje, o Shadow trabalha como agente da GUN. Exato. A mesma organização que foi responsável pela morte da Maria. Parece uma loucura, mas essa é a maior prova de que ele está, do jeito dele, cumprindo a promessa de proteger o mundo. No final das contas, a jornada do Shadow pode ser resumida numa ideia. O passado não define quem a gente é, mas sim as promessas que a gente escolhe manter. A história dele é sobre superar uma tragédia que a gente nem consegue imaginar para encontrar um propósito novo. Ele não é só o rival sombrio do Sonic, ele é um testamento de resiliência, a prova de que até mesmo uma arma pode aprender a ser um guardião.